voltando para o nosso programa Espiritualidade Urbana, eu estava no outro bloco falando como é que nós nos aproximamos da deidade que nós escolhemos cultuar ou a deidade que nos chama, né? A deidade que nos chama para cultuá-la e desenvolver uma relação de longa vida. E eu queria, antes de responder as perguntas, dar algumas formas de reverência para que esse laço ele se torne ainda mais forte, né? O que nós podemos fazer no nosso dia a dia? O que nós podemos fazer na nossa prática espiritual, na nossa prática devocional cotidiana para fortalecer os nossos laços com os deuses que nós invocamos, com os deuses que nós desejamos cultuar, né? As invocações espontâneas é uma maneira muito simples. Eu simplesmente pego, faço um altar para uma deidade, para a deidade que eu cultuo na minha casa, e todos os dias eu vou até ali e faço as minhas invocações espontâneas àquelas divindades. Você não precisa utilizar invocações que são utilizadas ininterruptamente durante séculos ou que foram usadas no passado. As invocações que surgem do seu coração, elas são tão boas e são tão fortes quanto invocações de 1000, 2000 anos, né? O importante é que você abra o seu coração. A invocação, na realidade, ela visa o quê? Você se abrir para a deidade, você abrir um canal de conexão com o divino naquele momento. Então, as invocações espontâneas, elas funcionam muito bem. E eu posso todos os dias simplesmente ir no meu altar, acender uma vela na cor da deidade, né? Porque cada divindade tem uma cor que simbolicamente liga-se àquela deidade, e ali então acendo meu incenso, faço uma oferenda de uma fruta, de água, de vinho, de pães, de grãos, e faço a minha invocação espontânea, chamando a deidade para o meu dia a dia, chamando a força daquela deusa ou daquele deus para estar comigo durante o decorrer do meu dia, né? Canções. Utilizar canções que já sejam usadas na Wicca, ou simplesmente criar minhas próprias canções para os deuses, pegar o meu tambor, pegar o meu chocalho, e ali na frente do meu altar todos os dias cantar para a deidade. É uma maneira também de eu me abrir para ela. Na realidade, a música e a dança são as primeiras manifestações de culto da humanidade. Nós vemos nas paredes, nos caracteres rupestres, né, nas paredes das cavernas, que os homens primitivos, já da pré-história, do Neolítico, eles já cantavam e dançavam para os seus deuses, como uma maneira de reverenciá-los, de cultuá-los. Então, cantar é uma das coisas que também abre esse canal de conexão. As meditações e contemplações, né? Simplesmente ir na frente do meu altar, fechar os meus olhos, visualizar a deidade vindo na minha direção e eu conversando com ela, eu interagindo com aquela deidade, com aquela deusa ou com aquele Deus, né? Nós sabemos que o nosso cérebro ele entende como verdade tudo aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente imagina. Ele não tem aquela concepção de ilusão, né? Para o cérebro tudo que eu visualizo, que eu penso é real. Então ele vai entender que a minha relação com aquela deidade é verdadeira e é real. E eu posso aproveitar esse momento que eu visualizo aquela deidade para bater um papo, para conversar, para pedir uma opinião sobre um determinado assunto, sobre alguma coisa que eu esteja vivenciando naquele momento, ou simplesmente pedir um conselho, né, uma dica daquela deidade para a minha vida naquele momento. Poesias. A poesia para muitas culturas antigas é considerada um presente divino, né? Então, se você é um poeta, se você tem a capacidade de transformar a junção de palavras em uma obra de arte, você pode simplesmente pegar a sua poesia que você criou e oferecê-la àquela deidade, ler em frente ao seu altar e oferecer àquela deidade. Os hinos tradicionais também. Eu falei logo no início que as invocações espontâneas elas são tão boas quanto as tradicionais, mas as invocações tradicionais elas têm o poder da repetição e o poder da tradição. Então, quando eu leio uma invocação que foi usada durante séculos, milênios às vezes, né, para cultuar uma deidade, eu estou me ligando a toda aquela corrente de energia, de força que manteve aquela deidade viva, né, e que existe, porque o que eu falei, o que eu digo, o que alguém disse no passado, sempre continua vibrando, né? Está sempre vibrando. Então, quando eu uso aquelas mesmas palavras, eu me ligo àquela força e a minha invocação ela é mais poderosa, né? As invocações não verbais também,
gestos que nós fazemos com a nossa mão, ou simplesmente fechar os meus olhos por alguns instantes e me relacionar com aquela deidade e pedir um sinal, também é uma maneira de me aproximar dessa deidade, de trazê-la para a minha vida e para o meu dia a dia. Eu tenho algumas perguntas de algumas pessoas aqui que estão conectadas conosco, eu vou respondê-la para a gente ir finalizando o nosso programa, né? Uma das perguntas que nós temos aqui é do Felipe, ele perguntando qual a minha opinião sobre cultuar deuses de diferentes panteões. Bom, eu sou diânico, eu faço parte de uma tradição de bruxaria chamada diânica. É uma tradição que surgiu na década de 70 nos Estados Unidos e que tem diversas vertentes no decorrer do mundo. A tradição da qual eu faço parte e sou fundador, inclusive, é a tradição diânica nemorensis. Na nossa tradição, nós somos politeístas, nós cultuamos deuses de diferentes panteões. É claro que nós não misturamos os panteões no mesmo ritual, né? Nós não invocamos deuses de panteões distintos no mesmo ritual, porque eles vibram em egrégoras, em frequências, em formas de pensamentos diferentes. Então é importante que eu estabeleça, né, um campo para que aquela deidade se aproxime de mim e que fala especificamente para uma cultura ou outra. Então cada ritual ele vai ter um clima diferenciado para aproximar aquela deidade de mim, para aproximar a deidade do meu ritual. Mas nós cultuamos deuses de diferentes panteões em rituais distintos, porque nós acreditamos que para os deuses não existem fronteiras, né? Existe apenas uma raça, a raça humana. Então eu, Claudinei, brasileiro, descendente de espanhóis e alemães, tenho tanto direito de cultuar um deus hindu quanto um hindu, de cultuar um deus tibetano quanto um deus tibetano, de cultuar um deus havaiano quanto uma pessoa havaiana, quanto um havaiano, porque eu sou filho da terra, né? A terra é a mãe de todos nós. Quem tem fronteiras são os seres humanos. Os deuses não têm fronteiras. Então é possível cultuar deuses de diferentes panteões, porque só existe um povo, uma raça, que é a raça humana. E quem não tem essa experiência, tente começar a desenvolver essa experiência de cultuar deuses de diferentes panteões, porque é uma coisa assim recompensadora, né? Você vai perceber que as deidades elas têm características e forças muito únicas, né? O Thomas Mariano ele está falando: olá, boa noite a todos. Eu já tenho uma grande ligação com uma deidade, Ermide, ou Ervi, né, como se fala, o correto é que a gente é brasileira, mas o correto é Ervi. E estou no período dedicatório. Eu queria saber o que eu posso fazer para me aproximar mais, para ter um contato de aprendizado com essa deidade. Agradeço desde já. Bom, Thomas, a Ervid é uma deusa das ervas que curam, né? Ela é uma deusa da cura. Então, qualquer coisa que você aprenda e que você desenvolva no decorrer do seu caminho espiritual que o relacione diretamente à cura, vai te aproximar dessa deidade. Então, desde você fazer um curso de Reiki, desde você fazer um curso de cura através de imposição de mãos, aqui na Biosegredo tem o Biotoque, por exemplo, que é uma forma de cura com as mãos, até você fazer cursos de fitoterapia, conhecer as ervas, catalogar as ervas, né? Ler sobre ervas, sobre aromaterapia, porque os aromas que nós utilizamos nos óleos, eles provêm de ervas. Tudo isso vai te relacionar com essa deusa, cuja mitologia tem diretamente a ver, né, com a cura através das ervas. Disse que na mitologia, né, disse que Ervid catalogou 365 ervas, chorando aos pés do túmulo do seu irmão Miá. E ela descobriu todas as ervas que curam e a cura de toda a humanidade através da catalogação dessas ervas. Então, você catalogar as ervas, você começar esse trabalho, é algo que vai te aproximar dessa deidade. Fazer cursos, fazer coisas onde você possa focar o seu potencial para a cura, né? Deixa eu ver aqui, por exemplo, o Alan, ele está falando: Claudinei, depois que tive contato com a Wicca, gerei uma dúvida. O seu guardião pode ser um deus? Claro, você pode ter um deus que seja o seu guardião. Agora, o seu guardião, ou seja, uma força elementar que você cria através da força da sua mente, né, não pode ser não se tornará um deus. Mas o seu guardião, uma deidade pode
acabar se responsabilizando pela sua guarda, pela sua defesa. O Salamanca, ele está falando, como identificar se uma deidade está chamando, ou se você, por preferência, a está imantando, e com isso ela vai se chegando a nós. Salamanca, na realidade, não importa, né? Se é você que está chamando a Deus ou se a Deus está chamando você. O importante é que você estabeleça uma relação com essa deidade. O importante é que você se aproxime e que essa relação ela seja efetiva e ela consiga transformar a sua vida, né? Existem pessoas que se tornam amigas nossas porque elas se aproximam de nós. Existem pessoas que nós nos tornamos amigos delas porque nós nos aproximamos dela. O que importa na realidade é a amizade que surge disso. A relação com os deuses é a mesma coisa. A Adriana Pamplona, ela está perguntando, qual é a grande diferença entre Wicca e bruxaria? Pois nos dois o culto ocorre para os mesmos deuses. Olha, Adriana, isso é uma briga eterna. Até hoje, ninguém conseguiu me convencer que Wicca e bruxaria têm grandes diferenças, a não ser diferenças políticas e conceituais. Para mim, Wicca e bruxaria, Wicca é um sinônimo para a terminologia de bruxaria. Mas você vai encontrar por aí pessoas que apontam diferenças que na realidade não são tão diferentes, não são diferenças tão grandes assim, a não ser conceituais, mas no final nós praticamos a mesma coisa, que é o culto aos antigos deuses. Felipe de Cruzeiro está perguntando, Claudinei, gostaria de saber sobre meditações com as divindades, a jornada de encontro com elas. Felipe, na realidade você pode criar as suas próprias meditações, né? Criando ao seu redor imagens, cenários que te liguem diretamente àquela deidade, como eu estava falando. Se eu vou estabelecer uma relação com Brigitte, por exemplo, eu simplesmente fecho os meus olhos, vejo uma cachoeira, vejo um lago, um rio, ou então um lugar com muito fogo. Se eu vou estabelecer uma relação com pele, eu visualizo um vulcão, e ali eu vou tentando estabelecer a minha relação com aquela deidade, com aquela divindade. A visualizo ou chamo para que ela se apresente a mim e bato um papo com ela. Gente, são muitas perguntas e eu já estou, apesar de estar sozinho hoje, com o horário estourado. Mas ó, eu estou com um e-mail de todos vocês aqui, eu prometo que eu responderei a todos com o maior carinho. Eu espero que vocês tenham gostado do programa, foi um presente, um programa especial que eu fiz para todos vocês que praticam Wicca, que acompanham a minha carreira já durante mais de 10 anos, né, gente? Na verdade são 12 anos aí de vida literária e 10 livros esse ano, vou lançar mais 11 livros escritos sobre Wicca, e foi um presente que eu quis dar para vocês, compartilhando um pouquinho do que eu pratico na realidade no meu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado, e é claro, o que eu falei foi muito rápido, que uma hora não dá para falar tudo. Eu prometo que eu volto com o mesmo tema para a gente explorar outras coisas que eu não pude falar aqui no programa, mas espero que vocês tenham gostado muito. Tenham um ótimo final de semana, e na sexta-feira que vem a gente se encontra aqui às 8 horas na Biosegredo TV. Um beijo para vocês, aproveitem o final de semana, tá bom? A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.